Pai do Senhor, meus amados, queridos irmãos, graças a Deus estamos aqui mais um dia de vida que o Senhor nos concede para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E nesse trimestre estamos estudando sobre família, um projeto de Deus, O subtítulo da revista fala Moldando Lares Estruturados, Saudáveis e Estabelecendo um Legado de Valores segundo a Bíblia Sagrada. Tem sido de muito proveito, muito aprendizado, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Hoje, em especial, nós somos agraciados por Deus com uma lição maravilhosa que faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano como cristão, como servo de Deus. E o título da lição de hoje, lição de número 3, fala a Bíblia Sagrada como manual da família. Nós vamos ver aprendizados riquíssimos, muito proveitosos para os nossos dias, nós que somos famílias cristãs, que devemos ser exemplos para a sociedade. Hoje, em especial, a lição vai tratar justamente sobre isso. Ensinamentos práticos, ensinamentos que nos chamam a atenção sobre a nossa vida, nossa conduta cristã enquanto família nessa terra. E eu convido você a participar conosco, compartilhar também o canal da nossa igreja, para que mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas. E vamos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que Deus fale conosco poderosamente. Se você quiser, pode se valer da sua Bíblia também, estar com ela em mãos. Nós vamos fazer algumas leituras de referências bíblicas. E eu tenho certeza, será uma manhã de muito aprendizado, muito proveito para as nossas vidas espirituais. Quero já agradecer de antemão a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, pelo dom da vida. Agradecer também ao meu pastor pela oportunidade, pelo estarmos aqui estudando juntamente com os irmãos essa lição maravilhosa. Também estendendo meus agradecimentos a todos, o nosso superintendente, pastor Eli, evangelista Elaine, que faz a edição do vídeo, todos os irmãos que de certa forma estão envolvidos na escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Bom, iniciando os agradecimentos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a Deus direcionamento e que Ele possa abrir a nossa mente para que possamos entender as suas verdades e elas fiquem gravadas nos nossos corações e possamos colocar em prática. Amém? Oremos. Amado eterno Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui estudando mais uma lição preciosíssima, Pai. Pai, família é um projeto de Deus que nasceu no coração de Deus, no seu coração, Pai, para a humanidade. Que nós possamos ser representantes do Senhor nessa terra. Nós possamos ser exemplos, ó Deus, como famílias cristãs, para aqueles que precisam, Pai, ter um encontro com o Senhor Jesus. Se porventura nessa manhã, nesse dia de estudo, se tiver alguma família que está se desestruturando, se tiver alguma família que está enfrentando problemas, ó Deus, que seja uma manhã de renovo, que seja um dia de renovo, um dia de aprendizado, que seja um dia, ó Pai, de transformação em lares, em casamentos, em relacionamento de pais com os filhos. Nós cremos assim, ó Pai, porque temos aprendido com a Tua palavra. Seja um dia também de cura no seio da família. É o que nós pedimos, agradecidos. Fica conosco, nos dê direcionamento em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus amados, sem perda de tempo, a lição de número 3, nós estamos estudando, estamos bem no início do trimestre ainda. Você que não teve oportunidade de ir para a escola dominical, estenda o convite, aos domingos às 8 horas da manhã, na nossa igreja sede, nas nossas congregações, de forma presencial, e a partir das 10 horas da manhã, no nosso canal do YouTube. E a lição de hoje, a lição de número 3, dando sequência ao estudo sobre família, ela vem nos despertar, nos fazer entender, refletir sobre o manual da vida do cristão. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia não é só apenas o manual da família, como nós estaremos estudando no dia de hoje, mas a Bíblia ela é o nosso referencial, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, em todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia, para o cristão, é a bússola que vai direcionar o caminho que nos conduzirá ao céu. É a palavra de Deus escrita. É aquilo que Deus deixou para nós de forma escrita através de profetas, homens de Deus, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para nos conduzir. Em meio às trevas, ela é um farol. A palavra de Deus para a família cristã, ela é um farol no meio de densas trevas, porque a Bíblia nos faz entender que o mundo jaz no maligno. E se ele jaz no maligno, ele está em trevas. Existe escuridão. E no meio dessa escuridão, somente um farol, uma bússola, uma luz para os nossos caminhos, que é a palavra de Deus, que pode nos conduzir.
E é interessante que o comentarista ele faz justamente essa reflexão, ele nos chama a essa reflexão, o pastor Valdir Alves, nos chama a esse entendimento, essa necessidade que seremos bem-sucedidos nas nossas famílias se a palavra de Deus for o centro do nosso casamento, do nosso lar, da nossa casa. Se a palavra de Deus for a base da nossa casa, nós estaremos bem estruturados. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Bom, o texto áureo fala para nós, em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, olha o destaque, principalmente dos da sua família, o que ele fez? Ele negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo, Paulo estava orientando Timóteo, é o seguinte: se tiver alguém na igreja que ele não está cuidando dos seus, em especial e principalmente da sua família, significa que essa pessoa não é digno. Significa que essa pessoa, por exemplo, não pode ser um obreiro. Por quê? Ele negou a fé. E a atitude dele está sendo pior do que uma pessoa infiel. Esse é o nosso texto áureo. É interessante, irmãos, que o texto áureo me fez refletir, me fez entender a necessidade de cuidarmos da nossa família. Isso em primeiro lugar. Por quê? Quando Deus deu uma ordem a Noé para construir a arca, lá no capítulo 7, quando Deus manda que Noé entre na arca, Deus destaca: Noé, entre na arca tu e toda a sua casa. E a Bíblia vai nos relatar que se salvaram 8 almas de todo aquele mundo perdido. 8 almas se salvaram. Quais eram essas almas? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ou seja, Deus valoriza a família. Deus iria destruir o mundo através do dilúvio por causa do pecado que havia corrompido a humanidade. Mas a primeira coisa que eu aprendo nesse contexto: Noé foi um exemplo eficaz para a sua família. Os seus filhos se salvaram. Nós temos sido exemplo para os nossos filhos, para os nossos parentes. Segundo aprendizado: Deus se preocupa com a família, porque Deus ordenou a Moisés que entrasse ele e a sua casa na arca, a sua família na arca. E essa ordem para nós também nos dias de hoje. Nós estamos caminhando para o céu, o nosso destino é o céu, mas Deus também nos orienta a levarmos os nossos para os céus, a sermos exemplos, a ganharmos os nossos para Jesus, através das nossas vidas, principalmente os das nossas casas, da nossa família mais próxima, precisa estar vendo em nós a luz de Cristo e ter também o desejo de fazer parte dessa luz. Esse é o texto áureo. Verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Então a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é interessante que ela não é só o nosso manual de vida espiritual. A Bíblia não só nos ensina a buscarmos a Deus, a Bíblia não só está nos ensinando, por exemplo, a sermos servos de Deus, mas a Bíblia ela nos ensina a sermos servos, ela nos ensina a sermos pais, a sermos filhos, maridos, esposas, ou seja, é o manual de Deus para todos os aspectos das nossas vidas. Interessantíssimo isso. Porque infelizmente muitas pessoas se apegam apenas aos ensinamentos espirituais, apenas no sentido de que precisa consagrar, precisa orar, precisa buscar a Deus, mas se esquece das outras ordenanças que a palavra de Deus também nos traz como orientação. Bom, é o manual do Criador, então, para essa humanidade. Nós temos 3 objetivos na lição. O primeiro vai tratar sobre casal, que é o primeiro tópico. O segundo, sobre filhos, segundo tópico. Terceiro tópico, como uma família no contexto geral. Então, o primeiro tópico expõe conselhos para marido e mulher. O segundo tópico, ele destaca que a Bíblia possui preceitos para os pais e filhos. E terceiro, mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Bom, nosso texto de referência se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, e depois Colossenses capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Efésios 5, 22 nos fala o seguinte: vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor. Já vamos entrar nesse ponto. Para algumas pessoas pode ser até polêmico, algumas pessoas até questionam essa ordenança bíblica, mas acalme seu coração. Nós já vamos chegar no tópico primeiro e vamos estudar isso mais profundamente.
Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Versículo 20. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E o 21. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, são os nossos textos de referência. Já indo para a introdução, meus irmãos, o tempo ele passa muito rápido, a gente precisa passar pelos tópicos da revista, mas já indo, caminhando para a introdução nos diz o seguinte: o destaque da presente lição é a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação da família, para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável e propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Olha que coisa maravilhosa. Então a introdução nos fala que a Bíblia nos dá base e ensinamento para que nós possamos cultivar um ambiente familiar saudável e também ter um propício crescimento e amadurecimento. Essa questão de crescimento e amadurecimento ela é muito interessante porque ela está tanto ligada à vida espiritual, mas também está ligada à nossa vida de mente, enquanto pessoas, enquanto seres que raciocinamos. Nós devemos, ao longo da vida, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, ao longo da nossa vida, nós, servos de Deus, precisamos crescer, amadurecer. Com o passar do tempo, nós deixamos as coisas de menino. Davi falava isso, Paulo repete. Nós deixamos para trás aquele pensamento, aquelas atitudes de criança. Principalmente ao formarmos uma nova família, ao sermos pais. Aquela infantilidade, aquele agir como criança, precisa ter ficado no passado. Porque agora nós precisamos amadurecer à luz da palavra de Deus. E a Bíblia nos dá base para isso. Para que isso? Você pode estar me perguntando, mas por que disso? Qual o objetivo do amadurecimento? Qual o objetivo dessa base familiar? Por que nós cristãos precisamos olhar por esse lado? Porque justamente o final da introdução fala o seguinte: para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Nós sabemos que o mundo jaz maligno, nós sabemos que a sociedade está corrompida, nós sabemos que o Deus desses séculos, o diabo, tem tentado deturpar a mente das pessoas o conceito do que é família. Mas nós que somos servos de Deus temos muito claro em nossa mente. Família é quando Deus une um homem e uma mulher, e a partir dali eles geram frutos, e esses frutos são os filhos. E esse novo núcleo se torna a base da sociedade. Família cristã é um pai, uma mãe e filhos debaixo da base, sendo como base para a sociedade, debaixo da bênção e da orientação do Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmãos, porque o mundo pode estar deturpado, o mundo pode estar com entendimento errado, mas nós somos servos de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós já temos a nossa mente transformada, e através da nossa transformação, do nosso entendimento, nós devemos sim transformar esse mundo. Não conformar com o que o mundo diz, mas transformá-lo, porque já temos a renovação do nosso entendimento. Os nossos olhos abriram, nós aceitamos Jesus como Salvador. A nossa mente tem a visão cristã. E como servos de Deus, precisamos ser testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e entender que a nossa família, com falhas, com defeitos, como toda família tem, com as suas dificuldades, mas que ela serve de exemplo para que as pessoas da sociedade possam olhar e dizer: ali tem uma família cristã. E aí vem a pergunta, na introdução, que eu mesmo faço agora: será que estamos sendo como esse farol para esse mundo em crise? Estamos sendo esse testemunho? Então é uma lição profunda que nos leva a refletir sobre as nossas necessidades enquanto família cristã, sobre as nossas formas de agir. Bom, tópico primeiro vai falar que o manual orienta o marido e a mulher. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem
preservar o seu equipamento, olha a comparação que o autor faz, que coisa maravilhosa. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instruções, sob pena de danificar o seu produto. Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Então vamos lá, vamos entender. Quando nós compramos um equipamento novo, uma máquina que seja, deveríamos, nem todos fazem, assim como nem todos leem a Bíblia, deveríamos, por certo, pegar o manual daquele equipamento e ler detalhadamente para saber a sua forma de aplicação, para saber a forma como eu devo usar aquela ferramenta sem que eu danifique. Um exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, que é um mecânico, ele compra um novo equipamento, esses carros cada vez mais estão automatizados, cheios de tecnologia, então o mecânico precisa ter uma máquina que é praticamente um computador que lê o que aquele carro está dizendo e através daquela leitura ele identifica o problema. Só que para usar aquela ferramenta, para usar aquele equipamento, para usar um novo computador que você adquiriu, uma nova câmera fotográfica, um novo celular, muitas vezes não, seria preponderante que nós lêssemos o manual a fim de usá-lo corretamente e explorar todos os seus recursos. Por quê? Tem equipamentos que, se eu não leio o manual e não uso de forma correta, ele é danificado logo no primeiro uso. E tem perdas que às vezes são irreparáveis. Só por às vezes não ler o manual e usar erradamente o equipamento, eu posso quebrar aquele equipamento e ele não ter nem recuperação mais, descartar, totalmente destruir, porque eu simplesmente ignorei a primeira etapa, que era ler o manual. E a nossa vida cristã, e a nossa vida familiar? A Bíblia nos orienta que ela é o manual de Deus para as nossas vidas. Nós que somos servos de Deus, estamos em família, precisamos ler o manual que o Criador fez para a família. E qual é o manual que o Criador fez para a família? A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, esse assunto se torna muito sério. Se eu quero ter um lar abençoado, se eu quero ter uma família abençoada, se eu quero ter uma família estruturada, baseada na Palavra de Deus, e que vai vencer os desafios que são enfrentados todos os dias, eu preciso estar meditando na Palavra de Deus, entendendo o manual de Deus para a humanidade, principalmente para os lares cristãos. Bom, nós lemos aqui na introdução que nós devemos ter consciência, tópico primeiro, consciência e buscar na Palavra de Deus princípios, olha a palavra, princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Quais são esses princípios? Primeira coisa que eu preciso ter em mente: princípios significa que são verdades que não mudam, são imutáveis. Isso é um princípio. Fulano é honesto. É um princípio que ele segue, de honestidade. Isso para ele tem que ser imutável. Determinada pessoa é muito correta com as coisas dela. É um princípio que ela aderiu para ele. Determinada pessoa, por exemplo, tem no seu casamento um casamento sadio. É um princípio cristão para o casamento. E se são verdades que são imutáveis, nós temos como maior referência de princípios a Palavra de Deus. Porque a Bíblia é um livro de princípios. Se eu estou buscando princípios a serem aplicados no meu casamento, eu preciso buscar no livro que é um livro de princípios, que é a Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, 12. Vamos ler o que a Palavra de Deus nos fala sobre princípios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Uma referência que eu anotei. A Palavra de Deus nos diz assim, irmãos. Olha que interessante. Todavia, nem o varão é sem a mulher. A gente está falando no tópico primeiro de ensinamentos práticos para esposo e para a esposa. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então a Bíblia já nos dá orientação, quando nós falamos aqui no tópico primeiro sobre relacionamento homem e mulher, casal. A Bíblia nos fala que um não é sem o outro, porque nós somos dependentes e viemos de Deus. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 21. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela faz um comentário que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos,
antes de entrarmos no tópico 1.2 e 1.3, que vai tratar sobre o marido e sobre a esposa especificamente. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, olha, 21, isso mesmo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor ao Senhor, no temor de Deus, perdão. A Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista coloca o seguinte: sujeitando uns aos outros. A submissão de uns aos outros em Cristo é princípio espiritual geral. Então é princípio bíblico. Lembra que nós falamos que a Bíblia é livro de princípios? Bom, esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência, a tolerância devem ser características de cada membro da família, de todos da família. A esposa deve submeter-se, isso é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família, que é o versículo 22, Paulo orientando os Efésios fala justamente sobre isso. O marido deve submeter-se às necessidades da mulher, em atitude de amor e abnegação. Fala no versículo 23. Então Paulo orienta a esposa e orienta o marido. Nós vamos entrar nisso aí já já. Os filhos devem submeter-se em obediência à autoridade dos pais. Está lá em Efésios capítulo 6, que vai tratar sobre os filhos. E os pais devem ser flexíveis quanto às necessidades dos filhos e criá-los na santa doutrina do Senhor. Efésios capítulo 6, 4. Não dá tempo da gente fazer a leitura aqui do capítulo 5 e do capítulo 6 de Efésios, mas eu te aconselho que em casa você faça esse estudo aprofundado. Então o que Paulo estava orientando aqui aos Efésios? Destaque, Paulo primeiro orienta a esposa, orienta o marido e orienta os filhos também na condução do contexto familiar. E o que o tópico 1.1 fala para nós? Ensina para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Colossenses 3,19 nos orienta dessa forma. Então a primeira coisa, que é a base do casamento, a primeira coisa da tratativa entre homem e mulher, da forma de tratar, deve ser justamente o que o comentarista coloca para nós, que Paulo escreve que a palavra está registrada na palavra de Deus. Cada marido deve amar. Então a base do relacionamento, a base familiar é o amor. O amor que é ensinado na palavra de Deus, o amor que é orientado na palavra de Deus, que deve ser cultivado e praticado. Bom, uma coisa áspera é aquilo que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Irmãos, eu comparo essa questão como o diamante. O diamante, quando ele é retirado da natureza, o ouro, por exemplo, nós vemos o ouro, por exemplo, da aliança, brilhando, reluzindo, lindo, algumas alianças mais bonitas, com mais detalhes, mais entalhes. Mas o ouro, quando ele é retirado da natureza, por exemplo, ele vem no estado bruto, ele vem áspero, ele vem grosso. E ele precisa ser polido, ele precisa ser tratado para que ele reflita o brilho que ele tem, para que ele possa reluzir, para que ele possa ter valor. Assim é justamente o amor dentro do casamento. O comentarista está dizendo aqui que a grosseria é o câncer que devora o amor. Então, aquilo que é tratado com aspereza, aquilo que é tratado com forma bruta, ela não tem beleza em si mesmo e ele mina a força do amor, ele vai eliminando o amor, ele vai matando o amor aos poucos. Então, o ensino agora do comentarista para os homens é: homens, maridos, tratem as suas mulheres com amor, assim como Cristo amou a sua igreja. Não de forma áspera, não de forma bruta, não de forma grosseira, porque isso, além de matar o amor, é como aquele metal que vem bruto do meio ambiente, que ele não representa beleza. E Cristo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso esposo como Cristo amou a sua igreja. Aí a coisa fica difícil, porque amar a esposa a tal ponto de se comparar como Cristo amou a igreja, então nós devemos realmente praticar o amor todos os dias, com carinho, com sinceridade, com respeito mútuo dentro dos nossos lares. Bom, nenhum casamento subsiste a grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, versículo 28. Vamos ler a referência para o comentarista dele. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por que Paulo está falando dessa forma?
Porque a gente precisa voltar lá em Gênesis, quando Deus celebra o primeiro casamento, e Deus relata, Deus destaca, deixa registrado na palavra de Deus, na sua palavra, que, na verdade, deixaria o homem seu pai, a esposa, sua mãe, e se uniriam, seriam ambos uma só carne. A partir do momento que casamos, somos uma só carne. Significa que eu não posso, eu não tenho interesse de maltratar a minha própria carne. Dessa forma, como marido, eu não posso maltratar a minha esposa, porque ela agora se tornou uma só carne comigo. E é isso que Paulo está chamando a atenção. Bom, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. A pessoa em sã estado de consciência não vai querer o seu próprio mal. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Por que a palavra de Deus faz questão de destacar de forma sacrificial? Porque o amor de Cristo pela igreja ele foi tão grande que Cristo entregou a sua própria vida para resgatar a vida da igreja. Cristo, como noivo, ele se entregou a si mesmo para que a noiva pudesse ser salva, para salvar a noiva. E esse foi um sacrifício, foi uma forma de entrega sacrificial. Cristo se sacrificou por nós. E é interessante que Paulo, quando orienta os Efésios, que os maridos devam amar as suas próprias esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou de forma sacrificial, Paulo está dizendo, maridos, vai acontecer momentos que vai ser necessário sacrifícios em prol da sua esposa. Vai ter que acontecer momentos que vai ser necessário julgar o seu próprio eu. Vai ser necessário momentos, maridos, orientação da palavra de Deus para nós maridos, em que nós vamos precisar nos sacrificar a nós mesmos. Às vezes abrir mão de algumas coisas, situação, em prol da nossa família, em prol do nosso casamento. É isso que Paulo está chamando a atenção. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E um bom exemplo, por exemplo, aquele marido que, quando solteiro, gostava de estar junto com os amigos e dedicava mais tempo a estar com os amigos no final de semana, por exemplo. Agora não, agora ele casou. O seu tempo, a sua dedicação é, em detrimento de estar com seus amigos, estar junto com a sua família, estar junto com a sua esposa. Para algumas pessoas isso pode parecer um sacrifício, mas é nesse sentido também que nós devemos nos voltar e demonstrar verdadeiramente o amor de nós maridos para as nossas esposas. Bom, o comentarista fala o seguinte, há um pedido de Pedro aos maridos, viver com as esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Esses assuntos, irmãos, às vezes são um pouco polêmicos, porque nós vivemos num mundo em que verdadeiramente as pessoas não se baseiam na palavra de Deus como seu manual. E infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, pessoas geram conflitos por achar que a Bíblia é machista, por achar que tem uma visão distorcida, sendo que, na verdade, quando Pedro está falando que as mulheres seriam um vaso mais frágil, nunca, em momento algum, a Bíblia está desmerecendo a mulher, dizendo que intelectualmente, por exemplo, é mais frágil. Mas o que Pedro está chamando a atenção, o comentarista coloca aqui, é que o vaso mais frágil, aqui não está desprezando a mulher, né? Mas colocando em destaque para que sejam bem tratadas. Se eu compro uma determinada mercadoria e na caixa vem descrito uma etiqueta bem grande, vermelha normalmente, frágil, a minha forma de manusear aquela caixa, aquela compra que eu fiz, vai ser com cuidado, porque tem a forma certa de tratar aquilo ali, e eu sei que é frágil, eu não vou colocar peso em cima, não vou sobrecarregar, não vou jogar de qualquer jeito. Quando Pedro está chamando a atenção dos maridos a tratar a mulher como um vaso mais frágil, é justamente no sentido do cuidado, no sentido da preocupação. No sentido de vaso mais frágil, se refere especialmente ao físico, e por vezes até mesmo estado emocional e psicológico, mas nada tem a ver com moral, ética ou intelectualidade. Nada disso. É mais um cuidado. A preocupação que Pedro expressa aqui orienta os maridos. Tenha cuidado com as suas esposas. Trate ela com mais cuidado, como se fosse aquele vaso mais frágil, que precisa de mais atenção e mais cuidado. Bom, esse foi o ensino então para os homens, né? Maridos. Chegou a parte das mulheres agora. 1.2. Ensino para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Efésios capítulo 5, 22. Vamos fazer a leitura. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. Princípio de autoridade, de liderança. Mas a mulher é a ajudadora, a adjuntora, aquela que está lado a lado.
é o apoio, é a base de apoio do marido. Princípio de autoridade, de liderança. Mas a mulher é ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 23 de Efésios capítulo 5. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa, provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai dos filhos. Eu puxo só um adendo para nós, principalmente que somos servos do Senhor, maridos. A Bíblia orienta que a mulher, sim, deve tratar seu marido com submissão, ser submissa ao seu marido como Cristo foi, como ao Senhor, no caso, tendo ele princípio de autoridade e liderança. Mas nós, maridos, também precisamos um leve puxão para o nosso lado, que nós devemos, assim como o comentarista coloca, o marido representa, deve representar provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai de filhos. Provedor. Nós vivemos em dias hoje, que é comum na sociedade moderna, que as mulheres, muitas vezes por necessidade até mesmo, têm necessidade também de trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. Isso nós temos o entendimento dessa forma, né? E se a mulher principalmente trabalha, cabe também ao marido auxiliá-la, ajudá-la também, né? Não deixar as tarefas totalmente para ela. Mas voltando, o que infelizmente que nós temos visto nos dias atuais é muitos homens que não tomam um papel, por exemplo, de provedor. O que significa isso? Que a mulher não pode ganhar mais? Não, muito pelo contrário. Sua esposa pode até trabalhar e ganhar mais que você, sem problemas algum. Né? Às vezes o trabalho dela vai ter uma remuneração melhor. Mas a responsabilidade, e aqui eu quero convocar os homens, né? Que é a responsabilidade de buscar o sustento, de ser o provedor da casa, Deus deixou a cargo do homem. Sua esposa trabalha, ajuda no orçamento, ótimo. Ela ganha mais que você? Sem problemas alguns. Não nos desmerece em nada, nem a homem nem a mulher, de forma alguma. Mas, ainda que ela ganhe mais, e ganhe o suficiente até mesmo para casa, a responsabilidade de buscar o sustento, de trazer o sustento para a família, foi dado por Deus ao homem. Infelizmente, nós temos visto muitos homens que estão negligenciando a palavra de Deus e deixando de cumprir o seu papel. E o fato de não cumprir o papel como homem tem invertido os papéis na sociedade. E isso tem gerado conflitos. Isso tem gerado problemas nas famílias. Então, homens, vamos obedecer a palavra de Deus e sermos aquilo que a palavra de Deus nos colocou para ser. Provedor, protetor da família, sacerdote do lar. O que é sacerdote, irmãos? Eu mando e todo mundo obedece? Não. Sacerdote é função do homem orar pela sua família, conduzir a sua família a Cristo. E infelizmente nós temos visto casos em que mulheres às vezes se levantam, vão para a igreja e o homem fica em casa às vezes, muitas vezes por causa do futebol, por causa de outras coisas. Qual tem sido o seu papel? Tem sido sacerdote? Você tem buscado levar a sua família a Cristo? E aí vem várias outras coisas, esposo, pai de filhos. Tendo em alta consideração, a mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor. Mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira. Então nós precisamos entender que a submissão à luz da palavra de Deus, ela é uma retribuição espontânea do amor ofertado pelo marido. A Bíblia orienta as mulheres a serem submissas aos seus maridos, sim, mas também lhe orienta os maridos a amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. E infelizmente que nós vemos ao longo da história, sabemos de vários casos de maridos que distorcem a palavra de Deus. Falam, você precisa ser submissa. E ele é grosseiro, é estúpido, trata mal a esposa, não tem amor por ela, não demonstra carinho. Será que esse tem? E aonde fica a parte que a Bíblia também nos orienta que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja? Então, nós precisamos entender que existem os dois lados. A esposa, ela é submissa à medida que também nós a amamos como Cristo amou a igreja. Mas também temos outro lado da moeda. Temos aquele caso do marido, que ele é amoroso, ele é cuidadoso, faz a parte dele, e a esposa, infelizmente, contaminada até por um feminismo criado pelo diabo no mundo, que está distorcendo a mente de muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja,
ela se coloca numa condição que ela fala: eu não preciso ser submissa, isso é machismo, isso é coisa errada. Sendo que a palavra de Deus nos orienta dessa forma. Então, meus irmãos, é muito fácil entender. A submissão, ela é proporcional ao amor que é ofertado. Está vendo como é que fica fácil entender o que a palavra de Deus nos diz? E fica suave, não é fardo, né? Não é jugo. A esposa, quando ela é amada, ela é submissa porque ela entende o princípio bíblico e ela não vê isso como fardo, mas ela vê como ordenança bíblica. E nada mais é do que, na verdade, uma retribuição do amor que ela recebe. De igual forma, o marido também entende que a submissão é no sentido de ele ser o responsável pela casa, o cabeça da família, como Cristo colocou. Mas em momento algum deve furtar de dar o amor que a esposa tanto precisa e a família precisa. Amém? O mundo está distorcendo esse conceito. O mundo está criando polêmica em cima disso. Mas nós que temos a mente de Cristo, temos a visão de Cristo, entendemos claramente, sem nenhum problema, que a submissão é uma ordenança bíblica, mas ela nada mais é do que uma retribuição ao amor que é recebido. Quando cada um faz o seu papel dentro do lar, à luz da palavra de Deus, o casamento ele flui. A Bíblia, a vida ela segue com leveza e verdadeiramente se torna uma só carne. Amém? Infelizmente, estamos vivendo dias que as pessoas estão se separando por incompatibilidade de gêneros. O que é isso? Isso é a ação do diabo na vida das pessoas que estão dando ouvidos mais ao diabo do que a palavra de Deus. Bom, vamos lá. 1.3. Finalizando aqui 1.2, o comentarista coloca que a mulher virtuosa enche o coração do seu marido de alegria, ele confia nela e lhe faz o bem e não o mal ao longo da vida conjugal, ou seja, todos os dias. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Cuida com zelo da sua casa, dos filhos, do seu marido com muita propriedade. Ao ponto dos filhos chamarem de bem-aventurado e o seu marido a louvar, dizendo que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas ela é superior. Não se veste de forma decente, ela é leal e honesta ao seu marido. Bom, 1.3, para a gente finalizar o tópico primeiro. Ensinos para o casal. Ensinou para o marido, ensinou para a esposa, agora vem para o casal. O marido deverá pagar à mulher aquilo que lhe é devido. E da mesma sorte as mulheres pagaram ao marido, suprindo as suas necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a palavra de Deus. 1 Coríntios 7,3, ele vai destacar que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido sobre o seu próprio corpo. Por quê? São ambos uma só carne. Nós precisamos entender que o relacionamento, infelizmente, no passado isso foi tabu e trouxe muita dificuldade, mas hoje é uma necessidade urgente de entendimento falarmos sobre esse assunto dentro da igreja. O tópico 3 aqui, 1.3, ele está falando principalmente do relacionamento sexual entre homem e mulher, dentro do casamento, à luz da palavra de Deus. Precisamos ter isso em mente. O mundo está distorcendo. O mundo fala da vida sexual pregressa, fora do casamento, mas a palavra de Deus continua imutável, porque ela é de princípios. E o princípio da palavra de Deus é unir-se ao homem a sua mulher em um casamento, serão ambos uma só carne. A conjunção carnal ocorre após o casamento, pela palavra de Deus. E nós, servos de Deus, cremos e entendemos e praticamos esse princípio. Bom, um pertence ao outro. E nenhum tem o direito de rejeitar o outro. Lógico, meus irmãos, vamos ter entendimento que por vezes pode ocorrer de alguém, um dos cônjuges, por exemplo, está mal de saúde, não está passando bem, está em algum determinado dia, por exemplo, que se encontra enfermo, mas gozando de plena saúde, de uma forma, o que Paulo está orientando aos Coríntios e nos ensinando também nesse dia, é que os cônjuges estando em plena saúde, com seus corpos em bom estado de saúde, sem nenhuma dificuldade, o próprio marido não tem poder sobre o seu corpo e a esposa não tem poder sobre o seu corpo, porque dentro do casamento, a prática do ato sexual ela é limpa. Infelizmente, tem pessoas que ainda têm a visão deturpada. Já ouvimos testemunhos de pessoas que servos de Deus, que dentro do casamento
após ter relação sexual com a esposa, dobra o joelho e vai orar pedindo perdão. Não, irmãos, nós precisamos ter entendimento. A palavra de Deus esclareceu os nossos olhos. Dentro do casamento é limpo, é sadio, é bênção para o casal. Né? Foi criado por Deus para ser bom. Deus viu que o homem estava só, o que ele fez? Fez uma adjuntora para ele, para que ambos estivessem juntos, constituíssem uma só carne, tivesse seu relacionamento sexual saudável dentro do casamento. Então não pode ser tabu e nem pode ser um paradigma no sentido de não ter entendimento. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ter entendimento e entender, né, que quando o comentarista coloca que não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quantas histórias já ouvimos, né? Histórias reais, fatos verídicos, de que, ou mulheres ou homens, mas principalmente as mulheres, né? O homem é mais atraído pelo olhar, mais pela parte física, e principalmente as mulheres, que por muitas vezes, né, mas pode acontecer também do outro lado, tratam como moeda de troca essa questão. E o comentarista está chamando a atenção, não se pode defraudar. Né? Você está gozando de saúde perfeita. Não se pode, por exemplo, se você não fizer determinada coisa, eu não tenho relacionamento com você. Não existe isso. À luz da palavra de Deus está errado. É preciso ter entendimento. Agora, tem pessoas, não dá tempo da gente entrar nesse ponto, mas só para ilustrar, que às vezes não consegue ter a prática do ato sexual porque sente dor, tem alguma enfermidade. Então é preciso buscar amparo médico também para entender o que impede, o que atrapalha, o que às vezes não gera o prazer. Não é o objetivo da lição, mas já aproveitando para pincelar, porque o tópico 1.3 fala sobre isso. Bom, mas depois, o comentarista fala, repetindo que a Bíblia nos fala, que um só deve se afastar do outro por um consentimento mútuo e, se for assim, algo que seja rápido. Né, que se deve separar para orar. A esposa, por exemplo, quer fazer um período de oração, 1 ou 2 dias, e ela pede, por exemplo, que naquele momento não se tenha relação. A Bíblia até fala que seja rápido o processo para que o diabo não entre no meio, para que o diabo não venha a causar confusão. Mas deverão depois ajuntar-se rapidamente, para que Satanás não tente, por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. Cuidado! Romanos 12:4, Paulo diz: em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo temos membros específicos. Não avance o sinal para promiscuidade, principalmente a questão da infidelidade. Pessoa promíscua, pessoa que pratica a infidelidade. Tem vários relacionamentos com várias pessoas. À luz da palavra de Deus, é um homem e uma mulher. Essa é a orientação bíblica. Se casou, mas eu já não tenho prazer pela minha esposa, ou a esposa pelo marido, ore e busque a Deus orientação. Se for necessário, precisa procurar um psicólogo cristão, nós temos excelentes profissionais cristãos que podem ajudar. Você tem o seu pastor como alguém que pode te aconselhar à luz da palavra de Deus. Se você está enfrentando essa situação hoje, busque orientação na palavra de Deus, busque orientação no servo de Deus, aquele seu pastor, ou um profissional de saúde principalmente cristão, que vai te orientar e vai te ajudar nesse processo. Bom, nenhum prazer fora do casamento ou sucesso na vida cobre o prejuízo de uma família desfeita. E a infidelidade é uma das primeiras causas. Tenha diálogo no quarto, resolva as pendências íntimas. Diga ao outro que não lhe faz bem. Quem não fala, não diz o que gosta, não diz o que sente, não diz o que quer ou o que não quer, deixa dúvidas no ar. Somos uma só carne. A partir do momento que somos uma só carne, deve haver diálogo, deve haver comunicação. Bom, o casamento, dentro do casamento nós já falamos que o desejo é puro, é natural, é criado por Deus, o desejo pela esposa, da esposa pelo marido, isso é natural. Não é pecado, é saudável, significa que seu corpo está em pleno funcionamento. Amém? O assunto é longo, às vezes polêmico em alguns pontos. Poderíamos entrar mais no detalhe, mas o tempo realmente é curto. Nós vamos passar um pouco mais rápido sobre o tópico 2 e o tópico 3, porque nós precisávamos de esclarecimento à luz da palavra de Deus, principalmente nesse tópico primeiro, do papel do homem, do papel da mulher e do papel de ambos como um casal.
Creio que essa manhã está sendo de grande aprendizado para nós, instrução da palavra de Deus para nós. Tópico 2. O manual orienta pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na demonstração do Senhor e também de como os filhos devem se comportar perante seus pais, respeitando-os, honrando e aceitando a disciplina que os farão fortes e sadios nas sociedades. Filhos criados no temor do Senhor e com disciplina à luz da palavra de Deus se tornam adultos fortes e sadios na sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade se encontra doente e se você for procurar a origem de muitas pessoas, quando elas têm, por exemplo, um problema com drogas, com prostituição dos mais variados possíveis, se você for investigar a vida dessa pessoa, você vai voltar lá na origem. E a origem são famílias desestruturadas. Grande maioria de problemas, jovens problemáticos hoje na sociedade, são oriundos de famílias desestruturadas. Bom, 2.1. Ensino para os pais. Nós como pais, como devemos agir? Ser amigo dos filhos é muito legal, saudável, isso é bom. Mas olha que o comentarista chama atenção. Mas lembrem-se que antes de serem amigos, são pais. E o papel do pai é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. O papel do amigo às vezes é só para um momento bom, para a festa, né? Momento festivo. Mas o papel do pai vai além. Tem momento que o pai ele deve ser amigo dos filhos? Sim. Mas tem aquele momento que ele precisa deixar o lado da amizade de lado e ser às vezes um pouco mais firme. Ser alguém um pouco mais disciplinador, que vai ensinar, né? Coisas que o amigo muitas vezes não vai. Então, muito cuidado. Nós vemos aí pais que são amigos dos filhos, principalmente jovens adolescentes. E os filhos fazem o que querem, mas vão crescendo sem saúde emocional, sem preparo, por quê? Foi muito amigo, mas na hora que precisou corrigir e ser pai, ele furtou aquela necessidade. Bom, quem trata os filhos só como amigos anula e ofusca a responsabilidade dos pais. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Que fruto terá se fala para o filho não xingar e xinga? Se fala para o filho não mentir e mente? Se fala para o filho ser honesto e é desonesto? Ensinar os filhos que nesta vida não se pode fazer só o que quer, nem tudo o que se quer, que nem tudo é do nosso jeito, nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham sua maturidade, sua experiência, pois são de gerações diferentes. E esse conflito de gerações, eles precisam de entendimento. Somos de uma geração, os nossos filhos serão de outra. Na nossa geração, por exemplo, eu fui conhecer celular já com 22 anos de idade, com 21, 20 anos de idade. A minha filha, por exemplo, já nasceu quase com o celular na mão. Já existia essa tecnologia. Então somos de gerações diferentes e isso pode gerar conflito. Mas a palavra de Deus nos desorienta, a Bíblia nos orienta a termos com amor, com tratativa de paciência, com carinho, com respeito, trazer entendimento. Bom, outra coisa interessantíssima que é um conselho para os pais aqui. Nós não devemos nos furtar de ser exemplo. Eu não posso orientar a minha filha, por exemplo, que é importante ela ir para a escola dominical se eu mesmo não vou. Eu não posso, por exemplo, querer que meu filho faça parte da escola dominical, que ela aprenda, que ela cresça na graça e no conhecimento, se eu não sou aluno frequente da escola dominical. Que exemplo eu tenho sido? Como que eu posso querer que minha filha seja uma pessoa de oração se ela não me vê orando? Como que eu posso querer que minha filha, por exemplo, leia a palavra de Deus se ela não me vê lendo a Bíblia? Então é isso que o comentarista está chamando a atenção, sobre a questão de ser exemplo para os nossos filhos. Bom, Deuteronômio 6, 7 fala o seguinte: olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos. Inculcar é gravar, imprimir, repetir seguidamente, falar insistentemente e impregnar nas mentes dos filhos. Né? Para que isso? Para criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. É a argumentação da palavra de Deus. Não é para, isso aqui é muito interessante, o comentarista colocou, não é para jogar maldição nos filhos, não é para dizer que o filho não vai dar em nada, não é para irritar ou ferir os filhos. Dê o seu exemplo de vida a eles, mesmo não tendo garantia de que será seguido, mas é uma certeza de dever cumprido. A nossa parte, como pais, devemos fazer, devemos praticar. Se o filho vai seguir no futuro ou não, é um compromisso dele com Deus, mas o nosso papel é ensinar. E outra coisa, o comentarista chama atenção, ele puxa um gancho aqui para isso. Não amaldiçoar.
O nosso papel como pais é abençoar, é ensinar, é cuidar, mas também abençoar. É profetizar bênção para a vida do seu filho. É usar a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Profundo, né? A lição de hoje mexe com as nossas convicções, no sentido de chamar a atenção à nossa responsabilidade, como pais, como maridos, como servos de Deus. 2.2. Ensina para os filhos. Os filhos que estão me assistindo agora, chegou a sua vez. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Essa é uma realidade. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Obediência é um princípio. Vamos refletir? A Bíblia é um livro de princípios. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar obediência. Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais no Senhor. No Senhor. O que quer dizer isso? O pai que não serve a Deus, se ele, por exemplo, quer ensinar o filho, que já é um servo de Deus, a tomar bebida alcoólica, nesse momento você segue a palavra de Deus. E aí você vai deixar de seguir aquele ensinamento, porque ele está errado de acordo com a palavra de Deus. É nesse sentido. Mas no demais, sempre que possível, no sentido de não estar se desviando do caminho, você deve ser obediente, sim, e honrar a seu pai e sua mãe. Honrar e respeitar, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que considera e considerar pelo que representa. Muitos filhos não sabem por que sofrem, porque se esqueceram da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrados, obsoletos, xingam, maltratam. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar seu pai e não bendizer a sua mãe. O comentarista coloca até aqui o seguinte, que muitos filhos abandonam os pais quando eles ficam velhos. Colocam os pais em asilo, lar de velhinhos, esquecem do trabalho que eles mesmos deram quando eram crianças. Cuidado com isso. Honre teu pai e tua mãe. No passado, quando você era uma criança, que você tinha dor de barriga de madrugada, seu pai muitas vezes, sua mãe tendo que trabalhar no dia seguinte, passou as noites em claro, cuidando de você. E agora é o momento de retribuir. Eu não conheço um filho sequer que tenha sido desobediente aos seus pais e que tenha felicidade completa na sua vida. Ah, mas nada do que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão que está errado. Qual foi o seu plantio? Você honra seu pai e sua mãe? Porque a Bíblia fala que deve honrar para que se prolongue seus dias na face da terra e que te vá bem sobre a face da terra. Então, se a gente não honra, como que eu posso querer colher frutos? Muitos filhos não sabem porque sofrem nada e dá certo suas vidas, mas basta lembrar de como trata os pais e achará na lei do plantio a resposta. 2.3, não precisa muito comentar porque nós já falamos um pouco sobre isso. Filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos. Olha, pesado, hein? O comentarista puxou a orelha aqui. Filhos órfãos de pais vivos. Assim como existe viúva de marido vivo e viúva de esposa viva. O que é isso? O que significa esse trocadilho? Significa que são pais ausentes e negligentes, que não acompanham seus filhos nos estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem, não tira tempo para conversar, não tira tempo para dialogar. Como que você quer que seu filho seja seu amigo, que ele siga os seus conselhos se você não dedica tempo para ele? Os filhos criados com amor, carinho, atenção, geralmente são bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. Por quê? Ele vai sempre, nunca vai aceitar nada menos que aquele que ele teve dentro de casa. E o que ele teve dentro de casa foi carinho, amor, respeito. O filho, ao se casar, ele deve ter em mente, quando o marido é um bom marido, que ele precisa ser um marido para sua esposa, se os pais são exemplos, assim como o pai foi para a esposa e a esposa para o marido. Essa é a preocupação que nós devemos ter. E o amor chama obediência. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam de cuidado com as suas redes sociais. Opa, apertou mais um pouco. Elas estão distanciando uns dos outros. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados e dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais, não conversam mais, não se assentam à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar os seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Os filhos devem obedecer aos seus pais em tudo, pois isso agrada a eles e agrada a Deus. Bom,
Comentarista coloca para nós que onde há educação, respeito, transparência e opera a verdade entre pais e filhos, a tendência é viverem unidos, harmonicamente e harmonicamente. Primeiramente, os pais devem ser espelho para os filhos, tá? E os filhos honrar os pais. Não adianta falar e não fazer, não adianta proibir e não explicar, não adianta mostrar para os filhos algo que não faça na prática. Como que eu posso ensinar para minha filha a ser uma pessoa de boa índole se ela me vê praticando o contrário? Como que um pai pode ensinar para um filho, por exemplo, que ele não pode ser caloteiro se ele mesmo deve a todas as pessoas? Então, nós, quando fala de exemplos, para nós que somos pais, devemos estar atentos a essa questão. Bom, meus irmãos, estudo muito gostoso, mas precisamos encerrar. Estamos indo para o tópico 3, então. O tópico primeiro falou para o casal, o tópico 2, a relação entre pais e filhos. Uns puxãozinhos de orelha para nós aqui, uns puxãozinhos de orelha para os filhos ali, mas tudo para ajustar, para que haja crescimento, para que haja harmonia dentro lá. Tópico 3, o manual orienta para uma família sólida. Agora que falou para o casal, falou para os filhos, qual é o conceito de família sólida? Antes de iniciar o tópico 3, eu quero fazer a leitura de Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. O que a palavra de Deus nos chama a atenção? Texto muito conhecido, mas vale a pena a reflexão, vale a pena a leitura. Mateus 7, 24 e 25. Aqui, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então vamos ler o tópico 3, baseado nesse texto que nós lemos agora da palavra de Deus. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, que está estável. Por quê? Ela é edificada na rocha. Por isso é segura, não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. Irmãos, todo casamento passa por crise, por dificuldades, por dias nebulosos. Nem sempre o sol está aberto. Mas em tudo isso nós devemos estar baseados na rocha que é Cristo. Porque a própria palavra de Deus fala que veio a chuva, veio os ventos, tempestade, veio tudo e combateu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, que estava firmada na rocha. 3.1. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia, pois não segue a Bíblia, não tem garantia das suas promessas, pois ele ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa. Quem não perdoa, está lá a oração do Pai Nosso. Nós devemos perdoar porque já fomos perdoados. Amós capítulo 3 fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. Paulo falando aos Filipenses, fala, esquecendo as coisas para trás, sigo para o alvo, que é Cristo. Que há 2 anos atrás, minha esposa, meu marido falou uma palavra que isso me deixou triste, isso está como uma raiz de amargura no meu coração, não se liberta disso. A palavra de Deus nos orienta a esquecer o passado, é uma nova vida com Cristo. Mas eu não consigo perdoar, aquilo ficou marcado, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Deus pode curar essa ferida, Deus pode livrar desse sentimento, Deus pode fazer uma transformação no seu casamento e uma família saudável que vai frutificar. Busque em Deus a direção, busque em Deus a graça de vencer essa barreira. Quem perde a carta de divórcio está dissolvendo a família, toma uma decisão particular e sem respaldo bíblico, porque aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. O ensinamento que o pastor Moisés já por várias vezes nos faz refletir. Quando quando vai alguém conversar com ele sobre casamento e fala, eu não sei como saber se ela é a esposa mesmo que Deus deu para mim. Vai lá na sua certidão de casamento e olha o nome da sua esposa lá. Aquele nome que tiver lá, essa é a escolhida de Deus por você. Porque Deus pode até nos orientar, mas a escolha foi sua. É aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus colocou uma exceção no caso da infidelidade conjugal, prostituição e adultério. Mas em todos os casos, quem tiver condições deverá exercer o perdão e não se separar.
casamento é para a vida toda. É até que a morte os separe. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas tem dificuldades, tem as barreiras, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. O dia mau ele vai chegar, mas se nós estivermos, como diz Efésios capítulo 6, baseados com capacete, com a espada, com o escudo, tudo dentro da palavra de Deus, nós estaremos preparados para enfrentar o dia mau. Deus odeia o divórcio. O comentarista aqui coloca para nós: o divórcio é contrário à instituição do casamento original criado por Deus, ainda no jardim do Éden, e quebra a santidade, a unidade e a comunhão do lar. Moisés não instituiu o divórcio. Tem gente que confunde isso aqui. Ele permitiu para respeitar o homem na sua decisão humana, mas por causa da dureza de coração, a falta de perdão põe tudo a perder no reino espiritual. Moisés, quando ele permitiu que houvesse o divórcio, ele falou claramente que era por conta da dureza do coração daquele homem, aqueles homens. Bom, 3.2, ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, muito pelo contrário, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas, meus irmãos. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas é porque tem um alicerce que lhes dá sustentação, firmados na rocha, porque estão edificados sobre a rocha que é Jesus. Não é porque não tem conflitos, discussões, discordâncias e insatisfações, mas é porque elas são superadas com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Acalme-se, acalme o seu coração. Meu irmão, que eu estou tendo conflito, você não sabe o que eu tenho passado dentro da minha casa, você não sabe a dificuldade. Irmãos, eu realmente não preciso nem entrar nesse ponto de saber, mas uma certeza eu tenho: quando existe amor, ambos começam a ceder, e ao ceder, chega-se no consenso, chega no diálogo, chega na conversa, e é justamente isso que faz a continuidade do relacionamento conjugal. O comentarista, pastor Valdir Alves, coloca para nós o seguinte: o que determina um casamento e uma família estruturada não é a disposição e a persistência no enfrentamento dos problemas pelos cônjuges. Qual casamento não tem crise? As crises devem ser encaradas como amadurecimento e experiência, que servirão de exemplo para as futuras gerações. Quem não vence as crises não tem história para contar. Muitos não conseguem vencer as crises e perdem as histórias de superação que deveriam ser contadas no futuro, com louvor e glória a Deus. Então as crises, elas vêm? Sim, mas elas devem servir de experiência e amadurecimento, crescimento. O aprendizado com ela deve servir para crescimento, para que a gente não volte a praticar aqueles mesmos erros. 3.3, ensinos para uma vida familiar de testemunho. Eu creio que esse fechamento ficou fantástico, porque tudo isso que nós falamos, dentro do contexto cristão de família, deve servir para ser testemunho. O nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar. Vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. O nosso exemplo de vida conjugal contagiará os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar. Meus avós viveram mais de 50 anos de casado até que a morte os separou. Eu era pequeno, mas eu me lembro claramente como exemplo de casamento, como existia diálogo, como meu avô, só de olhar, ele já sabia de que minha avó estava um pouco mais agitada. E da mesma forma os meus pais, mais de 50 anos de casado, até que a morte não veio se separar. Mas como exemplo de que com amor e dedicação as barreiras podem ser transpostas. E é isso que Deus espera de nós. Quando tiver que resolver algum conflito, sempre discutiremos as nossas diferenças, resolveremos as nossas divergências longe dos filhos, de outras pessoas. Principalmente longe dos vizinhos, dos irmãos da igreja. Ninguém precisa, a não ser que você precise de ajuda, de um líder, departamento de família, de um líder da sua igreja, do seu pastor. A não ser que você precise de ajuda, se é possível resolver entre vocês mesmos, ninguém precisa ficar sabendo. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em lugar reservado ou apropriado, sempre respeitando os pontos de vista contrários ao nosso. E, se possível, chegando a um consenso sem brigas. Irmãos, nós temos maus exemplos de pessoas, até mesmo servos de Deus, que até para resolver as coisas dentro de casa é no grito um com o outro, e quem grita mais alto no final parece que ganha a discussão. Não é isso que Deus nos chamou para ser, não.
Deus nos chamou para ser exemplo. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Deus nos chamou para sermos casais abençoados, famílias abençoadas, que as pessoas do mundo, ao olhar para nós, tenham o desejo também de ter uma família abençoada, assim estruturada. Para a gente finalizar, pela nossa responsabilidade, postura e harmonia do nosso casamento, seremos chamados para aconselhar outros casais e famílias, e as pessoas gostarão de estar ao nosso lado e procurarão copiar as coisas boas que contemplam em nós. Em tudo que fizermos ou na vida que levarmos, vamos deixar a luz do Espírito Santo brilhar para a sociedade em testemunho do Evangelho de Jesus. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Deus nos chamou para que o nosso casamento, a nossa família, sirva de exemplo a tal ponto das pessoas com conflitos, com dificuldades, nos chamarem para tomar conselhos. É isso que Deus espera de nós. E no fechamento dessa lição fica uma pergunta para cada um de nós refletirmos como servos, como família, como casal. Estamos agindo dessa forma que a Bíblia tem nos orientado? Conclusão. Tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo é possível desfrutar da bênção da presença, providência, proteção e socorro do nosso Senhor Jesus Cristo em todo tempo. Amados, o tempo é curto, a gente às vezes dá até vontade de aprofundar um pouquinho mais, mas você que tem a sua revista em casa, dê uma outra lida, pegue os textos de referência, dê uma aprofundada, Deus tenho certeza que vai falar muito mais com você. E volto a refrisar, a repetir. Se nesse dia de hoje tem alguém que está participando dessa aula e se encaixa nesses problemas aqui de conflito, falta de diálogo, dificuldades no seu casamento, primeira coisa, ore e peça orientação a Deus. E se necessário for preciso, busque a orientação do seu pastor. Peça a orientação do servo de Deus para que possa te ajudar a vencer essas barreiras. E se for algum problema de saúde física, procure ajuda médica, mental, procure ajuda de um psicólogo, que Deus vai te direcionar. O importante, nós precisamos sair daqui hoje com essa convicção que fomos chamados para ser luz em meio às trevas, fomos chamados para servir de testemunho para esse mundo que vive em crise. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que o meu desejo do meu coração e a minha oração nessa manhã é que o seu lar seja um lar de bênçãos, que a sua casa seja repleta de bênçãos, e que a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento seja como um farol para aquelas pessoas que não servem a Cristo olhar e dizer: ele faz a diferença, ela faz a diferença, eu preciso copiar esse modelo. Amém? Que Deus nos abençoe na nossa casa, na nossa família, que a nossa família seja blindada pelo poder de Deus e que possamos todos os dias da nossa vida ter a nossa vida firmada na rocha que é Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Eu novamente expresso aqui minha gratidão a Deus e ao meu pastor pela oportunidade de estar estudando essa maravilhosa lição com os irmãos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão